Boa noite, está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre junto com você aqui pela nossa TV Santa Cecília, 10 da noite, debatendo, discutindo os temas importantes, a pauta regional e, claro, os assuntos também que dizem respeito à pauta, os assuntos, temas nacionais também, né? Lembrando sempre que, às 1h30 da tarde, nós temos o primeiro encontro do dia no painel regional Debates, com as personalidades da Baixada, que passam aqui pelos nossas bancadas e discutem junto com você também os assuntos, os temas que estão na pauta do nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas demandas e, claro, debatem também os assuntos de importância nacional. Nessa edição nós vamos discutir bastante aqui a questão que envolve, ou o problema que envolve, né? A gente vai destrinchar isso com calma aqui no painel regional, o plano de carreiras, empregos públicos do Centro Paula Souza. Para isso, com prazer, a gente recebe aqui a Eliane Prado e Souza, Eliane conosco aqui, auxiliar administrativa e comando de greve, não se assuste, é você do outro lado, ela é da Paz. Comando de greve aqui na Baixada Santista. Tudo bem, Eliane? Boa noite, prazer ver você. Tudo bem, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, somos da Paz mesmo. Com a gente também o professor Renato Spina, professor da ETEC aqui de Santos, membro do CDB da Baixada Santista, que é um órgão filiado aqui, né, ao Sinteps. O Sinteps, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Boa noite, tudo bem, Renato? Prazer também tê-lo aqui. O prazer é nosso, é meu, inclusive, particularmente. Vivi nessa casa, me formei engenheiro nessa casa, sou professor por causa dessa casa e é um prazer estar no seu programa debatendo os assuntos da nossa carreira, do nosso Centro Paula Souza. Muito bem, obrigado pela presença. E completa aqui a nossa equipe nessa edição do painel regional, o vereador Antônio Carlos Banha do PMDB aqui de Santos. Tudo bem, Banha? Boa noite, prazer ver você. Boa noite, Boturão. Boa noite a Eliane, boa noite ao professor Spina, boa noite aos telespectadores do painel regional. É sempre importante a gente estar discorrendo aqui dos assuntos da cidade, da região, e a gente falar aqui do momento ímpar que a cidade vive, a cidade do pré-sal, a cidade do maior porto da América Latina, onde nós temos ao lado, conurbados, a cidade de Santos, aí, o grande polo industrial de Cubatão, e nós numa carência de técnicos. E nós suplicando aqui para que atendamos aí essa demanda de técnicos e locais especializados como esse, o Centro Paula Souza, as ETECs, as FATECs, o SENAI, o SENAC, o SENEP, uma série de entidades que a gente vem suplicando e a cada dia que passa vem diminuindo. A gente não vê investimentos, a gente vê, parece que o país quer crescer, quer desenvolver, mas sem a força do técnico, sem essa mola propulsora que chama a tecnologia, as pessoas que são formadas, a gente mal dá um salário digno a esses professores, mal dá condições de trabalho, salas de aula decentes para que o aluno tenha um aproveitamento total do seu aprendizado. E aí a gente se depara aí na grita, no movimento paredista, e é isso que vem aqui a esse programa no dia de hoje, e esteve recentemente conosco na Câmara Municipal, o Spina, a Eliane, vários professores, vários alunos também estão encampando, apoiando, não vou dizer uma greve, mas o movimento para que as autoridades atentem para as necessidades do técnico. E eu digo isso, eu vou dividir essa responsabilidade. Não cabe só ao Estado, nem à União, mas o município também tem que fazer a sua parte. A gente sabe que todo o profissional, o Spina é um servidor público, e é servidor público municipal há muitos anos, ele sabe que se tiver um curso a mais, uma pós-graduação, se tiver um mestrado, o município vai colaborar com um pouquinho a mais no seu quinhão, no seu salário, porque ele tem um aperfeiçoamento, ele tem uma graduação a mais. Por que não se faz, como em outras cidades, vou dar um exemplo aqui, como Cubatão, por que não dá uma graduaçãozinha a mais para o técnico? Porque nós temos muitos técnicos na prefeitura, técnico na elétrica, técnico em eletrônica, técnico em informática, e isso aumentaria ainda muito mais
a atenção e a vontade dessas pessoas buscarem mais apoio e estudo nessas unidades, mas de frouxo aqui. Nós temos que dar condição. Um professor ganhar R$4 hora aula, nós estamos andando para trás. Essas pessoas estão fazendo uma missão, são missionários da tecnologia, mas não é dessa forma que a gente vai ter uma cidade com pré-sal. Já estamos importando caminhoneiros da Bolívia, da Colômbia, do Uruguai, porque os nossos caminhoneiros não estão aptos a entender os equipamentos modernos que estão aí com tecnologia de ponta nos nossos caminhões. Estamos importando marinheiros, estamos importando pessoas para trabalhar nos navios da Petrobras. Será que vai ser esse o caminho que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que moram na nossa região, importar essa mão de obra e não fazer essa mão de obra, investir justamente, maciçamente na tecnologia? E a gente vê hoje um professor, um funcionário da FATEC, tão importante para a formação desses técnicos, estão aí, desde 2011, num calvário que o nosso prefeito de Santos era o secretário de Ciência e Tecnologia. Veja quanto tempo faz essa reivindicação desses trabalhadores das ETECs, das FATECs. Então, é um pouco caso que se faz com esses trabalhadores, é um pouco caso que se faz com o corpo docente e discente e também com a região como um todo, porque nós vamos precisar de muito técnico, e como disse o presidente da Petrobras, numa reunião com o próprio prefeito Paulo Alexandre Barbosa, se não tiver mão de obra local, nós vamos importar. Muito bem, deixar para os dois aqui então explicarem direitinho, né, como é que vai essa coisa essa negociação do plano de cargos, de carreira e empregos aí do Centro Paula Souza, que, como disse o Banha, estava sendo pilotado anteriormente pelo então secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado, Paulo Alexandre Barbosa, depois deixou a secretaria e concorreu à prefeitura, venceu a eleição e hoje é o prefeito de Santos, não está mais no Estado, né? Infelizmente, com a saída do nosso então secretário, as coisas ficaram paradas. E aí começaram as promessas do nosso plano, que começou a negociação com ele mesmo, com a idealização dele, juntamente com a própria autarquia, com a Laura Laganá, com os trabalhadores, com o Centro Paula Souza. Foi tudo planejado, estudado, moldado dentro dessa gestão dele. E ficou pronto em agosto de 2012. Da gestão do então secretário, do Paulo então secretário, que a gente entendia que ia conseguir, tanto que foi divulgado para nós, pelo próprio Centro Paula Souza, que seria isso implantado. Em breve, precisava ser, no caso, entrar na Assembleia Legislativa para votação. E a coisa foi indo nas promessas de entrar, e nunca entrava. Entramos em 2013, não entrou, e agora, infelizmente, em 2014, nós tivemos que vir com a greve para que ela pudesse sair da gaveta e começassem a ser reestudados. Porém, quando entrou, já entrou distorcido. Já não era nada do que foi negociado lá atrás. Nada. Muito quando entrou longe, na Assembleia para ser votado? Exatamente. Aí entrou assim totalmente distorcido. O administrativo mesmo, nós perdemos todo o nosso plano de carreira real. Nós teríamos a possibilidade de níveis, né, e crescimento. Agora existe um poderá na redação do texto e poderá ser evoluir, ser promovido 20% dos funcionários, ou seja, de cada 5, um só poderá evoluir. Para os professores existe o plano de carreira, ainda assim, aquém do que estava desejado, mas entrou. Mas o administrativo foi severamente castigado. E o grupo de vantagens foi totalmente cortado, inclusive a licença maternidade de 180 dias, o auxílio refeição, porque os licença maternidade de 180 dias não é lei? Não, no caso é uma proposta, mas o governo, infelizmente, para nós na autarquia não consta. Isso só tem para os estatutários. Para os CLTs, não. O município tem. O município tem. O município tem a lei até em autoria e o prefeito Papa sancionou a lei dos 180 dias e ainda estava em discussão no Senado
a lei a nível nacional com relação à licença maternidade de 6 meses. E o ano passado... A CLT determina isso, né? Sim, Com determina. certeza. Porque o que acontece? A autarquia nossa, ela é de regime especial. Então, nós temos estatutários ainda, alguns servidores administrativos, porque professores todos, os 20 mil, são todos CLT. Tá? Então, nós não tempo temos... indeterminado, por tempo com indeterminado. estabilidade, Isso. mas E desde que haja vaga. Isso. E os servidores hoje entram também por concurso, são servidores públicos, mas contratados por regime de CLT, que é o meu caso também. Mas nós não temos esse tipo de benefício. Outra questão de vantagens que foi perdido, porque assim, hoje a gente tem um auxílio à alimentação, que seria uma cesta básica, assim, a grosso modo falando. Todos os funcionários, incluindo os professores, até o teto de 1.680 tem esse benefício. 1.680? Isso, aí tem o Reais. benefício do salário bruto. Ele tem o benefício do auxílio alimentação. Para nós, funcionários, é R$8 dia. O professor é de acordo com a carga horária dele. Então, tem professor que recebe R$32 por mês. E tem professores que não recebem nada. Tem professor que não recebe Como eu. nada. Porque ele já passou de Eu tô há 1.680, 23 está 23 anos na anos, instituição. então ele já recebe mais de não tem mais 1.680, então ele não tem mais o benefício. Vale 1.681 perde o benefício. Perde Exato. benefício. Você já não tem mais direito a comer. Isso. E aí, dentro da nossa carga as vantagens Fazer o quê? pecuniárias, nós inserimos um auxílio refeição. Porque o professor, para ele atingir o salário de 1.680, ele tem que dar aula de manhã, de tarde e à noite. O funcionário trabalha 8 horas dia, são 40 horas semanais, então ele precisa se alimentar também, né? O vale transporte só tem para os funcionários, o professor não tem direito a isso. Agora, o Centro Paula Souza está instalado pelo estado inteiro. Sim, é isso? são Exato. Ele toma 251 conta dos ETECs. Evidentemente que tem aí uma relação, né? Conversam entre si, enfim. Qual é a explicação, se é que há uma explicação, para que isso esteja parado? Como você disse, o Paulo Alexandre foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, deu start na coisa, Sim. planejou tudo isso. Ele Sim. saiu da secretaria, a coisa não estava efetivada ainda. Eu acredito e que é um todos achavam pouco que de... a coisa continuaria, ia para a Eu Assembleia, acredito seria que é um votada. pouco de vaidade e aí, porque como foi idealizado por ele, assim, essas coisas, sempre tem aquele que quem o puxa sucedeu, talvez não tenha tido vontade política, Se for né? isso, profundamente lamentável. É lamentável. O que mata a política educacional é justamente, e não deveria acontecer, até porque esse governo que está quase 20 anos. Quando não se dá sequência a um plano a longo prazo, que poderia ser o caso desde o início com o Mário Covas, lá atrás o Mário já errou. Lá em 98 nós tivemos um erro crasso, de visão míope distorcida, onde nós tivemos que praticamente tirar os meninos, os garotos do estudo profissionalizante, aí tivemos que readequá-los a uma outra realidade, ou seja, só fazia curso profissionalizante lá no ensino médio. E mesmo assim, ele não tinha como estar trabalhando e estudando concomitantemente. Essa foi a grande falha. Aí retomamos aquilo, aí não, agora pode. Mas passou uns 2, 3 anos, aí retomou para... vai o primeiro ano, mas não pode trabalhar, você tem que estudar. Mas como é que a gente vai viver nesse país onde tudo é difícil, onde muitas das vezes os filhos, eu falo isso porque frequentei, trabalhei no campus, trabalhei no Círculo Amigo Menor Patrulheiro e vi muitos dos meus amigos levar o sustento para suas casas. Ele estava aprendendo, estava trabalhando e ao mesmo tempo ajudando sua família, porque muitas das vezes o pai ou a mãe estava desempregado. E aí foi, nesse interim, mudaram, teve aperfeiçoamento, abriram-se outras unidades do Centro Paula Souza, das ETECs, da FATEC, mas não se deu a continuidade. Quando chegou em 2011, se elaborou um texto, se conversou, se sentou à mesa e se encaminhou. Só que quando saiu o prefeito, saiu o secretário, virou prefeito, e ainda continua o mesmo governo, se muda, como se muda de camisa, se troca de conversa, as palavras se perdem no vento. Então, a gente tem que ter o respeito
Nem como palavras, professor. era um projeto que estava É um projeto montado. E hoje pra ir nós pra Assembleia. dependemos disso para a economia local, a economia do Estado, a economia do país. Faltam técnicos habilitados e capacitados para o mercado de trabalho. Vamos para o rápido intervalo, já voltamos com o painel regional. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco do nosso painel regional, que nessa edição fala sobre o plano de carreiras, empregos públicos do Centro Paula Souza, aqui com prazer a gente conversando com a Iriane Prado e Souza, né? Iriane auxiliar administrativa e comando de greve da região metropolitana, ligada ao Sinteps, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, como também é o professor Renato Espina, professor da ETEC. E o vereador Banha, do PMDB, aqui de Santos, mais uma vez também participando com a gente aqui. Então, eu gostaria que vocês respondessem. Afinal de contas, vocês têm alguma explicação para que essa coisa não avance, para que esse projeto não ande? Né? Como, em tese, você disse que acha que há uma questão de ciumeira, sai um secretário, o outro assume, não dá sequência ao trabalho do anterior. Mas isso é estranho, porque dentro, como disse o Banha, dentro do mesmo governo, né? É uma coisa estranha da gente compreender, né? Nessa questão aí, é ser humano, a gente até entende, porque você vê que a gente tem conversado lá com o próprio Barros Munhoz. E que é deputado estadual exatamente, do PSDB. Ex-presidente da Assembleia. Exatamente. E está passando tudo para o Cauê, que também está nos recebendo, o Bezerra, tudo mais. E esse pessoal, assim, está empenhado em nos ajudar e ver quais são as nossas prioritárias. Mas hoje as nossas emendas prioritárias são todas, que é um total de 25. E dentro delas, assim, a gente percebe que a coisa foi tão, assim, choque de vaidades, porque na semana em que o plano estava por entrar, a nossa superintendente chamou os diretores e apresentou um plano para eles. E onde tinha até bonificação, que no caso, meu salário é R$ 997,20 hoje, que corresponde a R$ 4,15 a hora. Quanto é a hora? R$ 4,15. 4,15 para os funcionários administrativos. Os professores, quanto é a hora? Os professores, o P1 é 14,81. 14? R$14,81. Um professor universitário custa R$ 32 a hora a aula. Só que tem um detalhe. Para se dar aula na ETEC, tem que ter graduação. No mínimo. É um contrassenso. Ou seja, você tem que ser ou engenheiro, ou... Você tem que ser engenheiro, arquiteto, ou qualquer área que você vá. Uma graduação? Não. Sim, e licenciatura porque tem ensino médio, né? O ensino médio tem que ter licenciatura tem que ter completa. licenciatura. Então também tem que ser formado no nível superior. Quais são os cursos hoje, professor Espina, que você acha que a gente ainda correndo com essas dificuldades políticas e financeiras, porque o professor precisa sobreviver, os funcionários têm que se adequar, porque recebe hoje uma carga de quase 2.000 alunos, só no Aristóteles Ferreira. O senhor acha que nós temos tempo, ainda temos tempo suficiente para qualificar esses jovens, vendo a desídia, a lentidão, a inércia do Estado, em estar empurrando esse caso tão importante dos nossos tecnólogos e dos nossos formadores, a ETEC, FATEC, com a barriga? O senhor acha que ainda dá tempo? Ou a gente vai ver, infelizmente, muita gente de fora trabalhando nos postos de trabalho, aí, que isso é uma realidade. Pré-sal, o porto, as atividades portuárias, industriais. O senhor acha que só a FATEC e o Senai vão dar conta disso tudo, mesmo com esse atraso? Meu colega Banha, eu vou lhe garantir uma coisa. Nós, professores das ETECs e das FATECs, eu, pelo menos, que estou na profissão há 23 anos, a gente levantou o nome das ETECs no estado de São Paulo ao suor de cada dia. Com falta de equipamentos, com falta de espaços, com falta de infraestrutura, sem assistentes administrativos suficientes para apoiar, né, o corpo docente, né, com todos os desmandos de grade que o Centro Paula Souza faz, com todos os desmandos da LDB, que não apoia o ensino técnico diretamente, ela trata o ensino técnico como se fosse o ensino médio, e mesmo assim nós formamos toda a classe operária que está trabalhando no nosso polo petroquímico de Cubatão. Nós formamos toda a classe operária que está trabalhando no nosso porto. Então, o que depender de mim e dos meus colegas, eu lhe garanto que nós levantamos o chapéu e abraçamos o pré-sal. Agora, a gente tem que ter retaguarda. A gente não consegue mais chegar e vir do mar. Quais os cursos
que vocês formam Ó, hoje? só na nossa escola nós temos curso de edificações, o curso de desenho da construção civil, que são abrangidos pelo CREA. Edificações, desenho da construção civil, que são abraçados pelo CREA, mecânica, eletrônica, elétrica, né, eletrotécnica, que também são abraçados pelo CREA. Todos esses cursos, o aluno, além do diploma, recebe o CREA, né, como se fosse um engenheiro, um pré-engenheiro, um tecnólogo, né? Ainda temos agenciamento de turismo, temos telecomunicações. E o agenciamento da tem guia regional e nacional. Nível regional e nacional. Inclusive, quem é bacharel em turismo tem que ir lá fazer o guia conosco. Para poder completar a sua própria Então, quer dizer, você vê que dentro de uma escola que tem 40 anos de idade, que passa só por revisões, vamos dizer assim, que a gente diz que são reformas de perfumaria, né? Que não entra numa reforma de infraestrutura, tudo mais. Estamos passando por uma reforma agora. E, novamente, estão se fazendo coisas que não tinham necessidade. Mas, tudo bem, é bem-vindo, porque vai melhorar um pouco o espaço. Agora, a gente tem máquinas pedidas há 5 anos. E o governo não manda. Máquinas que seriam completamente... vamos dizer assim, próprias, né, para balizar o aluno que vai para o pré-sal agora. Então, se você dizer para mim, mas será que o técnico de edificações é competente para trabalhar na parte portuária? Lógico que é. Eu tenho um corpo discente comigo que, meu Deus, a gente tira chapéu, são engenheiros e professores, todos com 20, com 25 anos de profissão, que poderiam estar na faculdade se quisessem, vários têm mestrado, né? Tem o doutorado, não digo, mas mestrado quase todos nós temos. E mesmo assim a gente não alarga a carreira da ETEC. Pelo amor daquele aluno que não teve a capacidade, que não teve a oportunidade, não capacidade, desculpa, a oportunidade de chegar e fazer uma universidade. E a procura pelas FATECs, pelas ETECs, pelos cursos de técnicos que vocês oferecem, continua grande? Continua grande, 10 para 1, 12 para 1, dependendo do curso. Ainda tem informática, né? Informática para a internet, também, jogos digitais. Web designer, né? Nós temos o ensino médio regular, o ensino médio integrado à eletrotécnica. Isso vale a pena uma observação, você percebe? São 2 cursos integrados hoje, que nós temos o ETIM, que é de informática também. O aluno fica o dia todo lá na escola, e nós temos com a nossa extensão Algacuri, que é eletrotécnica, ensino médio integrado à eletrotécnica. O mercado de trabalho para todo esse pessoal que se forma... Tem o curso de eventos também. O curso é amplo, né? Amplo. O curso de eventos e o agenciamento são, hoje, a maioria dos estagiários das prefeituras da Baixada Santista que ocupam os equipamentos de turismo são alunos nossos. O CONCAIS também tem. Para a gente ter uma ideia, o senhor que está no mercado e também conhece muito, falamos aqui em salários de 24, 28, 32 ao professor universitário. Com relação aos ensinos profissionalizantes, no caso do SESC, no caso do SENAC, né? E do SESI e SENAI, qual é a proporção de R$4? Quanto ganha um professor do SENAI hoje? Eu não sei, do Senai eu não estou ao par. Eu sei a nossa realidade. Nossa realidade é bem precária, porque R$14,81... É diferente do salário? É grande. É bem diferente, é bem grande. Lá eles devem estar numa faixa de 20 não, 20 é mais, alguma coisa. É mais. Os iniciantes, eu estou falando comparando o iniciante. Que nem eu estou há 23 anos na casa, estou no último nível da qualificação, eu sou um P6. Eu só ganho R$26,80 por hora. E o que o senhor falou aqui da demanda, que às vezes é pedida vaga, é 12 para 1, 20 para 1, 15 para 1. A gente sente isso porque quando a gente roda a comunidade santista, é flagrante o pedido nos morros de Santos para se ter uma unidade Paula Souza, para se ter na Zona Noroeste uma unidade da ETEC, FATEC. Então, a gente vê que essa distribuição, inclusive o próprio prefeito tem alguns projetos para descentralizar e para que coloque nessas periferias e estimule o jovem a ter a garantia de que nós teremos aqui na nossa região futuros técnicos. Mas se a gente não começar do beabá, da estrutura primordial, que é o corpo docente, o corpo discente, os atendentes, a estrutura básica, a gente está esquecendo o principal, a estrutura básica, que é aquela que vai desencadear essa cadeia de conhecimento e passar esse conhecimento. Porque que a gente está vendo aí hoje são verdadeiros peregrinos da educação. Eu tenho visto lá
professores, o professor Abrão, quero citar aqui, Sim. um amigo de longa data, e outros professores, todos de cabelos brancos, código de barra na cabeça, pessoas já experientes. E a valorização dessas pessoas? E aonde a gente vai chegar se não estimular ainda mais esses professores? Eu sei que eles fazem isso por amor, porque não é qualquer um que fica 20, 30, 40 anos lá ganhando R$4 por hora aula. Então, eles fazem porque gostam. Esse homem aqui tem uma carga, uma jornada de trabalho, o Espina, na Prefeitura de Santos, é um engenheiro muito conhecido, uma pessoa, para você ter uma ideia, ele renovou todos esses pontilhões da cidade de Santos, é trabalho do engenheiro Espina. E se a gente falar hoje da capacidade, do trabalho, do conhecimento do professor Espina, e passando esse ainda, os últimos momentos que podia estar descansando na sua casa, desfrutando do deleite do seu lar, ele está lá ensinando os seus alunos. Por quê? Porque gosta. Nasceu para isso, isso é talento, isso é dom. E a gente não vê o reconhecimento, a contrapartida. Nós só vamos melhorar a educação, seja o ensino fundamental, o técnico, o básico, se a gente tiver programas ininterruptos de 20, 30 anos, porque só assim nós vimos o Chile erradicar completamente o analfabetismo e outros lugares do mundo também, porque eram planos que não eram variáveis, eram constantes e consistentes. Vamos então para o segundo intervalo. Já a gente... Muito bem, voltamos ao terceiro bloco aqui do nosso painel regional. A gente discutindo aqui o plano de carreiras e empregos públicos do Centro Paula Souza, com a nossa Eliane Prado de Souza, com o professor Espina também e com o vereador Banha do PMDB. Antes das perguntas, rapidamente, o Espina quer completar aí um... Fechando o pensamento que a gente estava discutindo, que a gente estava conversando, né? A carreira ela está tão desmoralizada, né? Que o professor iniciante ele só recebe R$14,81. O mercado não coloca mais profissionais para a gente trabalhar, ou seja, a gente está precisando de professores, temos falta de professores em todas as ETECs e os engenheiros arquitetos não querem vir dar aula na ETEC hoje. De tão baixo que é o salário. De tão baixo, por não ter benefícios, não tem nenhum benefício, não tem plano de saúde, não tem auxílio de transporte, não tem auxílio refeição, não tem a sexta parte, não tem nada. Não tem seguro de vida. Não tem nada, entendeu? O cidadão ele tem que trabalhar durante o dia num lugar e vir à noite. Faz por amor, né? Faz por amor e vir à noite, ou seja, abdicar da assim. família para ensinar os filhos dos outros. Essa é a realidade do professor de ETEC hoje. Certo? E aí os novos profissionais que vêm no mercado, por mais qualificados que eles sejam, ou por menos qualificados que eles sejam, eles não querem se sujeitar a entrar ganhando R$14 a hora. Com o plano de carreira do jeito que o governo fez, esse cidadão vai entrar ganhando só R$17. Ainda é pouco. Muito pouco. Por que o professor do nível secundário, ou seja, por que o professor do nível técnico é tão desvalorizado em relação ao professor do nível universitário, se ambos têm que ter graduação? Por que nós somos tão discriminados assim? Será que nós somos professores de segundo escalão? Será que é desprezo trabalhar numa ETEC, numa FATEC? Por que a gente tem que ganhar tão a menos do que as faculdades? Realmente não é uma coisa que não dá para... Não tem lógica, professor Estão formando professor. profissionais para o mercado de trabalho que está aí aberto, né, à disposição dessa meninada toda. E os alunos que querem dias melhores e que vão lá buscar os conhecimentos nos bancos escolares dessas ETECs, dessas FATECs, muitas das vezes são pessoas humildes, pessoas que trabalham como empregadas domésticas. Eu tenho até uma conhecida empregada doméstica, recebe lá R$1.200, até devido à legislação atual, das horas extras, do trabalho a sábado, né, meio período, às vezes trabalha à noite. Então, tem um ganho, o aluno que vai buscar dias melhores tem um ganho acima daquele que está dando as instruções, que amealhou conhecimento durante a vida, que gastou para se formar, para ter o seu pós-graduado, o mestrado. Então a gente tem uma inversão de valores tão grande no nosso estado, no nosso país, na nossa realidade, porque respeito todas as categorias, elas são importantes, mas todas elas passam pela mão do professor. Uriel Vilas Boas com a gente aqui, até onde esse movimento tem sido discutido pelo grupo estudantil da escola no geral, bem como
o restante do movimento sindical, em algum momento pensaram em debater a verba do orçamento estadual para a educação? Enfim, deu para entender a colocação? Sim, uma das nossas reivindicações, que é uma luta já antiga, é a aplicação da diretriz do piso mínimo nacional, né, que coloca que a gente tem que ter pelo menos 10% de aplicação na educação de todo o PIB do país. Então, essa é uma das colocações. Segundo, no nosso movimento nós estamos sendo agraciados pela colaboração e pela participação da UMES, né, de todos os centros estudantis, das FATECs, das ETECs. Amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter uma passeata organizada pelos próprios alunos. Os próprios alunos vão fazer uma passeata de apoio ao movimento amanhã. As câmaras municipais? As câmaras municipais todas nos apoiaram. Todas. A Baixada Santista está de parabéns. Nós somos em câmara por câmara pedindo apoio e todas elas, inclusive o Banha está aqui, que vou aproveitar para agradecer né, pelo apoio que você deu para a gente, a abertura que você deu para a gente na Câmara. Nós chegamos na Câmara, fomos bem recebidos e saímos de lá com uma moção unânime, certo? Agraciada até por vereadores que não conheciam a gente. Eu sou conhecido na casa de tanto tempo que eu trabalho na Prefeitura, conheço vários, mas até os colegas que não me conheciam saíram, né, abraciando a gente. A causa é muito nobre. É nobre, é justa. Entendeu? E amanhã... O presidente Sadal foi de uma sutileza, de uma fidalguia, não podia ser diferente, é aquela casa do povo, e nós temos que abraçar e amealhar e valorizar os nossos professores e passar por dias melhores. E o Uriel, para quem não sabe, é uma pessoa que sempre que agrega e contesta e dá o contraponto das nossas discussões, mas só que desde 2011 vem nesse calvário de pedidos. Vai para a Assembleia, volta para a Assembleia, afinal de contas, já foi pautado o projeto ou está em fase de pautação? Ainda estão em negociação. O que nós vamos ter um relator especial. Ou seja, o governo não fechou ainda o projeto? Ainda não. Mas a Assembleia não fechou, ele já mandou para a Assembleia. Já está na Assembleia. Está na Assembleia. Mas isso é um bom amanhã sinal. Tem uma audiência pública. Isso, uma audiência pública às 2h30, lá no auditório Franco Montoro. E nisso, o que é importante vai ser discutido. Nós estamos chamando todos os deputados para a gente defender as nossas emendas. E então, por isso, nós vamos estar lá, os funcionários. Porque e os alunos... O que iniciou com o Paulo Barbosa não está no projeto original que chegou na Assembleia. Então vai ter audiência pública para que se façam as emendas, sejam aprovadas e cheguem aí a um gente denominador comum. Vai ter o nosso relator especial, que isso é ótimo. Que, no caso, vai fazer as emendas aglutinativas, e aí chama para votação. Acredita-se que a votação vai ser semana que vem. O que a gente entende que realmente vai ter solução, por quê? Porque se fosse para simplesmente, deixa como está e vamos prejudicar, sim, porque a gente entende que as pessoas pensam assim, o governo está querendo prejudicar o pessoal. Não é verdade. Porque se assim o fosse, exatamente, lá são 66. Se assim o fosse, já tinham votado do jeito que está. Então, está sendo estudado. Então, a gente precisa amanhã da audiência pública mesmo, que ela aconteça, que as pessoas estejam lá para debater o assunto e para a gente ter o nosso relator especial e para a gente chamar para votação. Claro que a gente entende que talvez alguma coisa não entre nas nossas emendas, né? Infelizmente, ele entrou retalhado, mas dá para consertar. Pelo menos a gente vai ter grandes luzes no final do nosso túnel aí. Né? Pelo menos isso, né? Isso é muito... Nito Alemão, para fechar aqui com a gente, convidado. Sabemos que, no momento, os professores trabalham quase por amor. Se reclama muito da educação, no geral, mas, no contraponto, não se investe em educação. Em escolas dignas, com ar-condicionado e até mesmo ventiladores e com pagamentos decentes. E, na minha opinião, é o princípio da cidadania, que é a educação. Foi dito pelo Banha há pouco, né? Todas as carreiras, todas as profissões são respeitáveis. Ele passou a opinião mas o professor, acho que é o pai de todas elas, né? Sim. E assim, os investimentos são essas reformas também. E os próprios alunos estão fazendo movimento com a pauta única deles. Então, assim, a gente não consegue defender tudo de uma vez só. Primeiro, a gente tem que valorizar o melhor patrimônio de qualquer empresa, que é o seu recurso humano, que infelizmente é o que ficou esquecido nesse momento. Então, nós temos que valorizar os recursos humanos e buscar a curto e médio prazo a melhoria estrutural. Que isso vai acontecer por conta
da dedicação e em cima dessas bandeiras que nós estamos levantando, nós estamos chamando atenção para isso, nós estamos mostrando tudo o que está acontecendo. A Baixada Santista está apoiando toda essa questão nossa, de luta. E então a gente acredita que a coisa vai evoluir e é tudo cada coisa a seu tempo. Legal. Eliane, foi um prazer receber você aqui. Espero que vocês obtenham sucesso e que essa situação melhore, né, de uma maneira gigantesca, né, para favorecer os professores das ETECs, das FATECs. O Espina é menino, mas eu acho que ele pegou ainda o padre Paulo Ornô de Moura, aquela área lá. Pegou lá no Escola de Carroza? Não, eu estudei no Se ele fosse vivo, o negócio estava quente. Tá fervendo, né? Obrigado, professor Espina, obrigado ao Banha, do PMDB, mais uma vez com a gente aqui. Estamos fechando mais um painel regional que volta amanhã, sempre às 22 horas, na sequência do programa do JB. Mas às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro, painel regional Debates. Obrigado, até amanhã. Tchau.